programa Pense Forte aqui no consultório da nutricionista Laís Lauda. Vamos lá, quero tirar um monte de dúvidas para cuidar do meu bebê aqui, ó. Vem comigo. Oi, Laís. Tudo bom, Jamile? Tudo bom? Então, Laís, vamos estrear o quadro Cegonha Fit? Então, eu decidi fazer esse quadro para esclarecer algumas dúvidas com relação à nutrição, que são muitas. Você sabe que eu sempre cuidei da minha alimentação e desde que eu engravidei eu tô cheia de pontos de interrogação. Isso pode, isso não pode, eu devo continuar fazendo isso, agora na gestação eu tenho que mudar. Enfim, então resolvi dar essas dicas porque eu imagino quantas gestantes estão passando por essa situação. E claro, nada substitui uma consulta com a nutricionista, então as mamães que quiserem, o indicado, até porque cada caso é um caso. Com certeza. O que a gente vai fazer aqui é algumas dicas gerais, do que pode, o que dizem as pesquisas, o que fala a nutrição com relação a essas orientações básicas. Assim. A nutrição ela é uma ciência extremamente dinâmica, então tudo muda muito o tempo todo. Saem estudos o tempo todo mostrando novas evidências científicas em relação à saúde da mãe, à saúde do bebê, à saúde dos primeiros anos da criança, relacionados à alimentação durante a gestação. Então, são coisas muito novas que saem o tempo todo. Da minha primeira gestação, o Guilherme que está com 3 anos, para agora, também estou grávida. Também estou no início da gestação. Muitas coisas já mudaram. Então é importante, sempre que você não quer informação a respeito disso, veja alguém que está realmente em busca de informações novas, uma pessoa que seja mais especializada ou que atenda bastante gestante, porque as coisas realmente mudam muito, tá? Então assim, a parceria entre o nutricionista e o médico é uma coisa importante também, porque os médicos também recebem bastante informação em relação a isso, e eles devem estar se conversando. Então, e assim, dúvidas são muitas. A relação com vários alimentos, existem muitos mitos também. Então, é importante a gente esclarecer. Lógico que tudo que a gente vai falar aqui hoje são dúvidas, enfim, comuns, que a gente encontra e que muitas pessoas perguntam, mas muitas dúvidas provavelmente vocês também tenham e que é importante esclarecer sempre com o médico ou com o nutricionista, para que você siga leve a sua gestação. Então, olha só, a primeira dúvida que eu tive, talvez algumas mulheres passem por isso também, quem seguir alguma dieta ou alguma restrição. Eu estava retirando da minha alimentação glúten e lactose, por opção, né? Nunca cheguei a passar mal em função de intolerância, mas a gente sabe, né? Questões inflamatórias. Isso. Então, por opção, eu havia retirado. Certo. E aí me veio a dúvida, eu devo continuar restringindo ou agora na gestação é importante que eu inclua isso novamente na minha dieta? É importante que seja presente, tá? Lógico que aí casos e casos mais uma vez, né? Tem mães que são alérgicas, mães celíacas, e aí eu não vou pedir para que elas introduzam o glúten algumas vezes para que a criança tenha contato com isso, porque existe uma questão imunológica dessa mãe e dessa criança, né? Mas, para as mães em geral, que simplesmente estavam buscando, que nem a Jamile, uma alimentação mais saudável, sem glúten, sem leite, enfim, uma alimentação mais funcional, é importante que durante a gestação a gente tenha contato com essas proteínas que são de difícil digestão, que são levemente inflamatórias, pelo menos em alguma quantidade. Então, por que isso? Porque a criança precisa ter contato, né? Isso para evitar que ela tenha uma alergia, uma intolerância, quando ela for fazer a introdução alimentar dela ou na infância dela. Então, é importante que a gente tenha na gestação uma variedade muito grande de alimentos, né? E muito importante, tudo que a gente consome na gestação, a criança já está tendo contato, inclusive com o sabor. Né? Então, muitas coisas que você está acostumada a consumir durante a sua gestação, teu bebê já está entrando em contato através das papilas gustativas mesmo. Ele não faz a ingestão, mas no líquido amniótico ele já tem contato com o sabor. Interessante. Então, você já pode ir treinando esse paladar do seu bebê durante a gestação. Tá? Na introdução alimentar dele, com certeza você vai notar que eram alimentos, eu consumia bastante, e ele aceita com uma facilidade muito maior. Então, essa variedade é importante. A educação alimentar já começa nesse período, né? Intrauterino. Que interessante. E é engraçado, assim, eu escuto muitos relatos
de mulheres que ou tinham muito desejo de comer determinado alimento, ou então gostavam e na gravidez pegaram aversão àquele alimento, e o filho hoje não tolera, odeia aquele alimento. Já tem a ver mesmo, né? Ele tava lá. Já Interessante. tava mostrando suas vontades. Uhum. Eu conversava mais cedo com a Jamile em relação à sabedoria que o nosso corpo tem, né? Se você souber ouvir o seu corpo, eu não digo nem só durante a gestação, mas durante a gestação isso está muito mais exacerbado, né? O nosso olfato está mais forte, as reações do nosso trato digestório são mais fortes. Então, assim, aquele alimento que diz, não, mas isso não tá caindo bem. Muito provavelmente aquilo ali não era para você consumir, né? Então, é importante que você se observe também, porque o que vale pra Jamile não vale pra mim, né? As questões de metabolismo dela são diferentes dos meus, as necessidades dela são diferentes das minhas, né? E as duas estão gestantes, né? Então a gente tem que avaliar muito o caso de cada um, né? A gente tem que ver questões genéticas e como é que as gestações da família foram, como é que a coisa toda evoluiu e como é que a pessoa tá se sentindo, né? Então é sempre importante avaliar a pessoa, né, de forma individualizada, mas se ouvir muito, acho que isso é bem importante na gestação. Consciência corporal, né? Me diz uma coisa, eu já li muito que a gestante deveria evitar amendoim. Aí tem outros lugares que dizem que o amendoim, que isso é mito. Daí já li sobre questões que é um alimento alergênico, então deveria ser evitado por causa disso. Existe mesmo essa relação? Como que você vê essa questão do amendoim? O amendoim, a grande questão do amendoim, tanto na gestação quanto fora dela, é o fungo. Tá? A casquinha do amendoim, ela é um ambiente perfeito para o desenvolvimento de fungo. E sempre que isso acontece, a gente faz, na verdade o fungo faz uma toxina chamada aflatoxina e ela aumenta os nossos riscos de câncer. Tá? Ter essa substância no nosso corpo pode aumentar esses riscos e na gestação isso não deixa de ser. Só que isso acaba não sendo só seu, acaba sendo do bebê também. Né? Então assim, o amendoim é uma coisa que a gente deve evitar. Tá? E ele é um alimento alergênico. Tem um potencial alergênico muito forte, né? Se for começar a olhar aí exames de intolerância alimentar, você vai encontrar amendoim na grande maioria delas, tá? Por causa de composição do amendoim, por causa da aflatoxina, né? Não se sabe, depende do alimento que foi pesquisado para fazer esse exame, mas é um alimento que, assim, eu não recomendo um consumo muito frequente dele. Tá? Sempre que for consumir, sempre buscar pelo selo aqui no Brasil, o selo da ABICAB, tá? Que é um selo que garante que esse amendoim é de boa qualidade. Tá? Então cuidar a qualidade do amendoim que você vai consumir e não consumir com uma frequência muito grande. Tá? Entrou na moda, né, as pastas de amendoim e tal, então tem que ter cuidado com isso. É um alimento até interessante, mas para um consumo mais esporádico. As paçoquinhas. E o chocolate? Chocolate, a grande questão do chocolate na gestação é a cafeína, tá? Que a cafeína ela deve ser evitada na gestação. Tem que sair de estudos bem polêmicos em relação à cafeína. Lógico que, né, para conseguir uma quantidade de cafeína grande no chocolate, você vai consumir uma boa quantidade de chocolate, que também não é recomendado pela questão do açúcar, da gordura e tudo mais. Mas a cafeína ela tem relações com algumas doenças bem importantes. Tá? Saíram estudos de meta-análise recentes em relação à relação da cafeína com leucemia, né? A questão da agitação do próprio bebê, né? Sistema nervoso central em formação e né, você colocar um estimulante do sistema nervoso central, né? A gente, pensando logicamente, já vê que isso não é uma coisa que pode trazer uma coisa, né, tranquila para uma gestação, mas tem estudos muito controversos, tá? Quando a gente tem muito estudo controverso, eu prefiro não. Né? Se a gente não tem assim, saiu um estudo falando uma coisa importante, por exemplo, esse da leucemia. É uma meta-análise, então eles pegaram muitos estudos e avaliaram isso. Então é um estudo importante que a gente tem que prestar atenção. Mas existem muitos estudos em relação à cafeína, alguns dizendo que tem relação, outros não. Né? A maioria dos médicos liberam uma xícara de café por dia. Eu, como nutricionista, já prefiro não. Né? Mas assim, é muito da posição e do que tu já leu, enfim, né? E eu vejo que assim, a mãe ela se adapta melhor a isso, né? Porque assim, a gestante fica muito sensível, né? Então uma pequena quantidade de cafeína, a Jamile fez um teste esses dias, né, de tomar um café e se sentiu acelerada. Eu nunca tive sensibilidade à cafeína.
Mesmo suplementação com cafeína, né, já cheguei a usar e não sentia, não tinha dificuldade para dormir, nada. E senti uma xícara pequenininha depois de um tempo sem tomar, que eu fiquei bastante acelerada. Então, assim, o café é um alimento que é bastante controverso, então, assim, tem pessoas que liberam, pessoas que não liberam. Eu, na dúvida, não. Outra dúvida que me surgiu, assim, como eu sempre consumi muitos alimentos sem açúcar, eu não uso adoçante. Por exemplo, antes eu tomava café sem açúcar. Vários alimentos, bolos, coisas que eu preparava, eu não usava o açúcar, eu usava outras formas de adoçar. Às vezes colocava banana, enfim. Mas tem muitos produtos hoje que no mercado que tem adoçante. Por exemplo, iogurte. A grande maioria dos iogurtes que não tem açúcar, eles têm adoçante. E o adoçante para gestante? Para gestante, eu realmente não recomendo, tá? Só se for o caso, assim, de uma gestante que já está diabética, mas nem nesses casos, tá? Eu prefiro que ela faça um controle alimentar mais restrito. Por quê? Porque na gestação a gente já tem uma resistência insulínica fisiológica, tá? Que o corpo já faz isso até para conseguir levar um pouco mais de alimento para o bebê, tá? Então você, com o adoçante, você pode estar estimulando ainda mais essa resistência à insulina. Tá? Então eu prefiro que você baixe o consumo do açúcar, tá? Utilize outras formas e evite o consumo dos adoçantes. Tá? Eu prefiro que você consuma uma quantidade pequenininha de açúcar do que o adoçante na gestação. Tá? Porque assim, tem essa questão da resistência insulínica, mas tem todas as questões químicas, né? Que se utiliza para fabricar esse adoçante. Que na gestação, na verdade, assim, a grande questão da gestação do pode e não pode é testar. Né? Qual é a mãe que vai querer ser cobaia do teste de uma substância, né? Sendo que ela pode não ser saudável ou que possa causar algum problema no bebê. Então é muito difícil da gente ter as comprovações por isso, né? Existem muito mais testes em animais. Exatamente. Eu tava lendo sobre os adoçantes e tem muitos que tem os testes em animais, por exemplo, não provocou alteração, mas não tem estudos em humanos, né? E aí a gente não quer ser cobaia. Exatamente, né? Então, para não ser cobaia, eu prefiro não, né? Utilizar uma alimentação mais funcional. Né? O adoçante, na verdade, eu já não recomendo numa pessoa que não está gestante, né? Então, numa gestante, muito menos. Então, por exemplo, nesse caso que eu falei do iogurte, é melhor pegar um iogurte com açúcar do que com o adoçante. Eu prefiro. Tá? Pelo menos o açúcar, o nosso corpo sabe como lidar. Né? Com o adoçante, a gente não sabe. Né? Então, assim, lógico que tem mulheres usando adoçante há muito tempo, gestantes, né? Então, na verdade, os testes, eles estão sendo feitos, né? Involuntariamente. Os chicletes, né? Eu tava bem nessa de pesquisar, né, na internet, tem esses sites que são específicos de gestante, né, onde médicos, nutricionistas dão depoimentos, e aí estavam várias mães dizendo que mastigaram chicletes a gravidez inteira e nada aconteceu, aí outras dizendo que estavam tentando evitar. Então são dúvidas que vão surgindo, que algumas mulheres acabam nem pensando, eu já tinha o hábito e acaba fazendo, né, e outras eu já questionei, né, era um produto que eu usava e dizia, e agora? Não sei. Então por isso que vai surgindo um monte de dúvidas. Porque são muitos detalhes, né? E a gente tem que cuidar, né? O industrializado já é uma coisa que eu já digo pra não consumir, né? Na gestação eu peço menos ainda, né? E tem os casos até da mães alérgicas ou que ficam muito mais sensíveis na gestação e acabam desenvolvendo alergias durante a gestação, que fica muito mais difícil de tratar. Então eu sempre vou pedir pra voltar pro mais natural. Né? A alimentação lá da época da nossa, eu nem falo mais bisa, da época da tataravó. Né? Porque às vezes da bisa já tinha industrializadinho, dependendo da idade da mulher. Né? Então, quanto mais natural for a tua alimentação na gestação, mais segura ela vai ser. Né? Buscar sempre o orgânico, né? Tem estudos aí comprovando a questão dos pesticidas com mutações em bebê. Então, assim, se você conseguir acesso ao orgânico, melhor. Ah, Laís, mas o mundo todo veio até agora sem consumir o orgânico e tal. Mas se você pode fazer melhor pro seu bebê, por que não? Né? Melhor não só pelo seu bebê, pela sua família, por você, enfim. Né? Você tá trazendo uma criança para esse mundo, você vai ter que dar o exemplo para ela. Então, eu acho que isso tudo faz parte de um planejamento da família. Né? De você mudar hábitos na família durante a gestação, porque enfim, daqui a pouco esse bebê tá aqui e você vai ensinar essa criança a comer, né? Então por que já não mudar o hábito da família, buscar fontes de alimentos mais seguros para a família toda?
Exatamente. E para fechar, a última dúvida, né? Já escutei relatos de mulheres, por exemplo, restringindo algum grupo alimentar na gestação, por exemplo, o carboidrato. Isso é saudável fazer na gestação? Não, na gestação eu prefiro uma alimentação muito mais equilibrada, né? Usar alimentos de fontes de carboidrato complexas, que a gente absorve de uma maneira mais lenta, mas evitar o uso do carboidrato na gestação eu não vejo como muito saudável, tá? Porque a gente, fazendo, por exemplo, uma restrição total de carboidratos, a gente pode fazer aí corpos cetônicos, né? Que nosso corpo produz, a cetogênese, né? Que a gente fala. Quando você faz uma dieta cetogênica, você retirou totalmente o carboidrato e entrou em cetogênese. Esses corpos cetônicos que o nosso corpo faz, para nos fornecer energia nesse momento, podem ser tóxicos para o bebê, né? Então não tem por que a gente fazer isso nesse momento, né? A gente tem o resto da vida aí para fazer dietas mais restritivas em busca de um objetivo, né? O objetivo do momento na gestação é a criança, é um bom desenvolvimento dela, o ganho de peso, o crescimento. Então focar na gestação na criança, né? Às vezes eu vejo muitas mães preocupadas, com o ganho de peso e como é que vai ficar o meu corpo. Eu disse, gente, você tem um bebê. Não é momento, né? Depois que ganhou, depois que amamentou, a amamentação é uma baita de uma oportunidade para você reduzir o peso, né? Então, aproveitar o que a natureza pode te proporcionar nesse momento, tá? Até em termos de composição corporal, e depois a gente corre atrás, dá pra fazer estratégias diferentes no pós-parto, depois de amamentação. É isso. Na verdade, assim, o ideal é o equilíbrio, né? Porque eu escuto muito, assim, como as pessoas sabem que eu cuido da alimentação, Jamile, agora você pode comer de tudo, né? E muitas vezes o tudo é um monte de bobagens. Então, assim, lógico que eu não vou, de repente eu tô com vontade de comer um docinho, eu não preciso me privar disso nesse momento, né? Mas eu não preciso usar a gestação como desculpa, a meu ver, pra me entupir de porcarias que não serão nutritivas pro meu bebê. Então acho que esse é o momento onde a mulher tem que cuidar da alimentação, porque não é só o corpo dela, né? Existe o desenvolvimento de uma criança e tem que pensar nisso, né? Então é o que eu defendo. Acho, não, esse é o momento que eu tenho que cuidar da alimentação, sim de uma forma diferente, né? Porque a prioridade não é a minha estética. Exato. Né? Assim, é importante que durante a gestação a gente consuma coisas que de repente a gente diz, normalmente eu não consumiria isso, né? Por exemplo, o leite, o glúten, que é uma coisa que eu pessoalmente evito. E agora na gestação eu consumo, mas enfim, o objetivo é a criança, né? Então você tem que focar no que você está gerando nesse momento. É uma coisa muito importante, é um novo ser para esse mundo. Que ele venha com mais qualidade para melhorar esse mundo, né? Verdade. Assim, ó, a nossa genética, ela vai refletir nas próximas 3 gerações, né? Então é muito importante o que você come, tá? Porque seus filhos vão carregar isso, seus netos vão carregar isso pros seus bisnetos. Então, assim, a gestação é um momento super importante, tá? Formando, o que você come são os tijolinhos que vão montar esse bebê. Então, é super importante você pensar no que você está consumindo. Ok, pessoal. Estreamos o Cegonha Fit, então. Dúvidas o pessoal pode deixar nos comentários. A gente vai respondendo. Isso. Espero que tenha ajudado outras mamães, né? Isso. Que a Nutra aqui, ó, mamãe também, né? Já agora é o segundo filho, né, Laís? Filhote. Isso aí. Gente, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, compartilhar. Deixem um recadinho aqui pra nós se gostaram, se tiverem dúvidas, ok? E fique aí porque vem a dica da Daisy da Formédica, aquela dica que todo mundo adora pra saúde e pra beleza, ok? Um grande beijo e até a próxima. Até a próxima. Meu nome é Daisy, sou farmacêutica e hoje eu trago mais uma dica preciosa para você que se preocupa com a sua saúde. É o Del-Sense, um desodorante natural, livre de alumínio, chumbo, parabenos e álcool. Muitos estudos afirmam que a aplicação do alumínio na forma de antitranspirante pode estar relacionada ao aparecimento do câncer de mama em mulheres cada vez mais jovens. Na Europa e Estados Unidos, onde a conscientização dos consumidores é ainda maior, observamos uma enxurrada de produtos livres de alumínio. Agora vamos entender de que forma um desodorante é feito. De modo geral, ele é composto por ativos antissépticos que irão eliminar as bactérias responsáveis pela fermentação do suor que causa o mau cheiro e por um ativo antitranspirante que é o alumínio.
Tivemos a preocupação de criar uma fórmula onde você pudesse ter os benefícios de um bom desodorante, que é o controle do odor, porém livre de alumínio, chumbo, parabenos e álcool. Um desodorante feito de ativos naturais, com propriedades antibacterianas, antifúngicas, hidratantes, com ativos antioxidantes e multivitaminas. Delsense é um desodorante que requer um novo ciclo. Sempre explicamos para as pessoas que usam o nosso desodorante que o processo de troca de um desodorante com alumínio é um processo de adaptação que pode durar uns 15 dias. Portanto, as dicas que damos são: passar uma bucha vegetal nas axilas nos banhos, sair do banho e imediatamente aplicar o produto, esperar secar e reaplicar novamente e reaplicar o produto durante o dia. Muito obrigada por hoje. Eu vejo você no próximo vídeo com mais uma dica. E lembre-se, seja ainda mais feliz. E aí galera, estão gostando dos vídeos? Então não esqueçam de se inscrever no canal aqui em cima e se quiserem ter mais informações a respeito do programa Pense Forte, as nossas redes sociais estão aqui embaixo. E assistam também os nossos outros vídeos aqui ao lado, beleza? Vem pensar forte comigo!